Bom, eu nunca fui um cara muito religioso. Eu sempre acreditei em Deus, sempre tive fé de que Ele existe. Só que eu nunca fui um cara muito próximo de Deus. Eu nunca fui de fazer oração, nunca tive próximo assim de Deus, mesmo acreditando muito. E aí várias coisas aconteceram na minha vida. Eu acabei perdendo minha mãe em 2020. Foi a pior coisa do mundo pra mim. Ela era a única pessoa que eu tinha nesse mundo, era a pessoa que eu mais amava, era a pessoa que mais me apoiava, era a única pessoa que eu tinha nesse mundo. E eu me questionava, né? Por que que essas coisas estavam acontecendo comigo, sabe? Minha mãe sempre muito religiosa, ela, ela era muito próxima de Deus, ela sempre fazendo orações. Toda noite eu lembro que ela orava, me chamava também às vezes para orar junto com ela. Eu às vezes via, às vezes não. E ela acabou falecendo muito jovem. Ela tinha apenas 42 anos e acabou acontecendo, né? E aí, por muitos anos eu questionava, né? Ficava, poxa, por que que isso aconteceu, sabe? Sempre andando pelos cantos tristes e lembrando disso. Depois eu comecei a trabalhar, depois de alguns anos, né? E eu acabei sofrendo um acidente. E nesse acidente eu acabei perdendo meus dentes, que inclusive até hoje eu não arrumei por questões financeiras. E eu sempre me questionava, né? Por que que essas coisas estavam acontecendo comigo? Por que que a vida era tão difícil? Por que que era desse jeito? Sempre me questionando por que que a vida era tão difícil. E até que um momento eu senti a presença de Jesus. No momento, acho que mais difícil da minha vida, né? Onde eu tava muito mal, tava com uma, nossa, uma depressão profunda. Todos os dias eu não conseguia levantar da minha cama. Eu passava dias e dias deitado na minha cama porque era uma tristeza imensa, era uma tristeza tão forte dentro do meu coração que eu simplesmente acordava e eu não conseguia levantar da minha cama. Eu passava os dias e dias deitados. Até que eu senti a presença de Jesus. Em algum momento da minha vida, eu não sei explicar. Eu só sei que eu senti a presença de Deus em mim. E eu lembro que eu só sei que todos os dias eu comecei a me ajoelhar e a orar muito. Todos os dias. Pedir perdão para Deus dos meus pecados. E todos os dias eu ajoelhava e orava. E, cara, eu vou falar pra vocês que isso me mudou completamente. Me mudou muito, porque aquela tristeza que eu tinha, aquele desânimo de não conseguir levantar da cama, cara, sumiu. Hoje eu não tenho mais isso. Hoje eu só quero viver. Eu só tenho vontade de viver, de fazer as coisas, de ir pra academia, que hoje eu tô indo, né? E, cara, isso me mudou muito, sabe? Hoje eu me sinto com vontade de viver. E as coisas que aconteceram comigo lá atrás, eu só parei apenas de questionar. Eu parei apenas de questionar e comecei a só em seguir em frente. Comecei a pedir pra Deus me iluminar meu caminho, as coisas que eu ia fazer. E eu só sei que, cara, hoje eu sou muito feliz, sabe? Nem parece que há um mês, há 2 meses atrás eu tava completamente desamparado, desestabilizado. E graças a Deus, hoje eu sou, sabe, eu sou uma pessoa muito melhor. E a mensagem que eu quero passar pra vocês aqui nesse vídeo é que busquem a Deus, busquem a Jesus Cristo, porque ele vai estar sempre disposto a salvar vocês, independente do pecado que vocês tenham cometido, das coisas que vocês têm feito. Busquem a Jesus porque vocês têm um tempo pra isso. E o tempo é muito grande, inclusive. Então, se aproximem de Deus, orem, porque é a melhor coisa que vocês podem fazer. E não questionem, não tentem questionar as coisas ruins que acontecem, porque tudo que acontece de ruim na nossa vida é pra melhorar. É pra melhorar você de alguma forma. Sabe, essas coisas que aconteceram comigo, por exemplo. Tudo foi pra melhorar, sabe? O que aconteceu comigo o que aconteceu com a minha mãe. Eu vi que foi uma coisa pra me fortalecer e foi uma coisa
pra meio que pra me libertar, sabe? Porque eu era muito apegado à minha mãe e com isso eu, sabe, só fazia as coisas junto com ela. Eu não tinha aquela liberdade de fazer as coisas sozinho, sabe? Mesmo eu já com 17, 18 anos. Então isso que meio que aconteceu me libertou pra eu, sabe, seguir em frente, ter minha independência. E o negócio do acidente do trabalho que aconteceu, eu vi que aquilo aconteceu porque não era pra mim estar ali, não era meu propósito. Aquele emprego não era nem pra mim ter entrado nele. E aí o acidente que aconteceu foi uma porta pra mim sair daquilo. Então não questione as coisas que acontecem na sua vida de ruim, porque tudo que acontece sempre tem um propósito, sempre tem um propósito. Então é isso. Eu espero que eu tenha conseguido passar a mensagem aqui direito. E busquem a Jesus.